Escolhidos. Poucos entendem a verdadeira razão por trás do caos que enfrentaram. Não se tratava de azar, tampouco de um simples conflito humano. Era uma encenação meticulosamente arquitetada para desfigurar sua essência de maneira lenta, pública e permanente. Mas o erro deles foi monumental. Subestimaram a visão afiada de quem possui discernimento espiritual. Você não é apenas alguém com sensibilidade, é uma bússola viva da verdade, uma presença silenciosa que desestabiliza o disfarce dos farsantes. A realidade é dura, mas precisa ser dita. O que você vivenciou não foi um episódio isolado, um ciclo ruim ou um grupo de pessoas problemáticas. Foi uma cerimônia velada, cuidadosamente estruturada para aniquilar sua identidade sem precisar erguer uma única mão. E o detalhe mais chocante, você não era um convidado nesse ritual, você era o sacrifício. Eles mascararam tudo com aparência de cuidado, preocupação falsa e justificativas confusas, mas o que estavam realmente executando era um ataque à sua alma. Um atentado espiritual camuflado por sorrisos diplomáticos. Eles queriam silenciar sua essência. Eles desejavam que você questionasse sua sanidade, que duvidasse da sua percepção, que pedisse desculpas por sentir dor, mesmo depois de ter sido emocionalmente perfurado. Só que você não se desfez. Você não enlouqueceu. Não gritou, nem bateu de frente. Você observou, analisou. Enquanto eles pensavam que você estava quebrado, você estava decifrando o enredo oculto. Enquanto eles encenavam suas máscaras, você já conhecia cada fala, cada personagem. E quando tentaram manchar seu nome, o que conseguiram foi se revelar. Se sua vida fosse uma série, aquela temporada teria um dos finais mais épicos. Porque, em vez de cair, você reescreveu a história e tirou os predadores do elenco. Mas antes de seguirmos com essa mensagem transformadora, respire fundo. Você não está aqui por acidente. Se isso está tocando o seu coração, clique em curtir. É um sinal para o plano divino de que você está pronto para o novo. Inscreva-se, pois estamos formando um exército de pessoas despertas, rumo aos 80 mil escolhidos. Comente o número 777. Um símbolo espiritual de alinhamento com o propósito divino. A você que tem sustentado essa missão com suas orações, palavras de incentivo e generosidade no super obrigado, especialmente aqueles que semearam financeiramente nesse solo fértil, minha gratidão é real. Não é formalidade, é profunda. Cada oferta sua foi uma chave espiritual que permitiu essa mensagem alcançar pessoas que talvez nunca tivessem ouvido esse chamado. Você não doou a um canal, você plantou numa missão. Agora, ouça bem, se você realmente sente que foi separado, fique até o final. Hoje, não estamos apenas relatando sua sobrevivência. Estamos desvendando o código que sustenta esses ciclos silenciosos de destruição emocional. Por trás da sua dor existia uma ameaça real, sua clareza espiritual. Por isso tentaram apagar sua imagem. Eles não te atacaram porque você era fraco, mas porque sua essência era pura demais para os jogos contaminados que eles chamavam de convivência. Você entrou em ambientes onde a manipulação era a linguagem comum e a lealdade era usada como algema. Seu espírito transparente os confrontava sem palavras. Só sua presença já os fazia sentir vergonha da própria corrupção. Eles precisavam inverter tudo. Pintar você como o problema, fazer parecer que sua luz era uma perturbação, não uma salvação. Assim, eles conseguiam manter o controle, distorcendo percepções e convencendo os outros de que você era o louco. Mas era tudo uma estratégia, porque não sabiam lidar com a verdade que você carregava. Eles nunca quiseram lutar com você. O plano não era enfrentar, mas sujar. Se conseguissem manchar sua reputação, enfraqueceriam sua autoridade espiritual. E para isso, não precisavam de provas, apenas de narrativas falsas repetidas com convicção.
A intenção era mexer na sua autoestima, abalar a forma como você se via e fazer com que o espelho espiritual refletisse apenas dúvida. E quase funcionou. Você chegou a pensar que talvez estivesse exagerando, que talvez o problema fosse você. Essa é a verdadeira aparência da guerra espiritual. Ela raramente vem com rituais óbvios ou símbolos místicos. Às vezes, ela se disfarça de amizade, aparece sorrindo e te abraça com mãos geladas de traição. O que eles não previram é que seu discernimento não era apenas intuição, era instinto de sobrevivência. Você começou a enxergar padrões, viu como os sorrisos mudavam quando estavam em grupo. E ali, mesmo em silêncio, você começou a se levantar por dentro. Eles acreditavam que sua dor seria um desvio. Mas, ironicamente, foi através dela que você acordou. Enquanto esperavam sua queda, você se transformava em um radar espiritual. Observava tudo com uma calma inquietante. Via os mesmos que diziam amar você se alinharem à sua crucificação emocional. Você nunca esqueceu quem esteve lá e quem sumiu. É isso que hoje te torna perigoso. Não o fato de ter resistido, mas de ter despertado. E uma vez que alguém como você desperta, ele se torna incontrolável. Eles podem tentar repetir os ciclos, mas você já viu tudo antes. Agora você reconhece os sinais antes mesmo que os jogos comecem. Sabe distinguir o real do disfarçado. E o mais importante, não tem mais medo de partir. Mesmo que o caminho seja solitário, ele é livre. E liberdade, nesse contexto, é um veneno para aqueles que vivem de controle emocional. Você nunca foi rejeitado. Você foi examinado. O que viveu não foi uma exclusão comum. Foi uma triagem espiritual. A vida, ou melhor, o propósito que te guia, estava separando o ouro da poeira. Era uma varredura profunda que removia conexões fracas, alianças disfarçadas e vínculos que não sobreviveriam à próxima fase do seu destino. Aqueles momentos de vergonha, isolamento e zombaria foram, na verdade, cirurgias celestiais. Cada ausência que doeu foi uma revelação. Cada silêncio repentino, uma resposta. Enquanto você pensava que as pessoas estavam mudando, na verdade, elas apenas pararam de atuar. O palco caiu e o que ficou foi a verdade crua. Muitos nunca estiveram com você de verdade. E essa dor abriu sua visão espiritual. A vida estava te preparando para algo maior, mas antes disso, ela precisava te mostrar quem não podia ir junto. Aquela frieza repentina, aquela campanha de boatos sussurrada por trás das cortinas, tudo isso fazia parte de um plano mais alto. E não era o inimigo tendo sucesso, era o céu fazendo triagem, era a sabedoria divina removendo o que estava camuflado, e mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando, seu discernimento permaneceu firme. Você se manteve atento. Cada expressão, cada tom de voz, cada silêncio falou mais alto do que 1000 palavras. E mesmo em meio à dor, você não se perdeu. Pelo contrário, encontrou algo que poucos encontram: consciência espiritual real. E agora, ninguém pode apagar isso de você, porque quem já enxergou com os olhos da alma nunca mais será enganado pelos disfarces da superfície. Foi no meio do caos, quando tudo parecia desmoronar ao seu redor, que algo dentro de você começou a despertar. Não foi uma punição, mas sim um processo de refinação. Você começou a perceber que a fidelidade que oferecia não era retribuída com a mesma intensidade. O amor que entregava, na verdade, nunca foi realmente compreendido. Mas esse cenário de dor não era o fim, era o início de um desvelamento. Elevação não é um processo silencioso, e a verdade raramente chega de forma suave. Ela rasga, ela expõe. E às vezes, ela precisa acontecer no centro do palco, com plateia, para que você pare de inventar desculpas nos bastidores. Foi por isso que teve que ser barulhento.
Foi por isso que teve que ser caótico. Era urgente demais para ser adocicado. Você não perdeu conexões, perdeu enganos, você não perdeu caminhos, se livrou de distrações e no lugar disso tudo, você ganhou algo impagável: clareza. A capacidade de identificar um sorriso falso, a ousadia de confiar no seu instinto desde o primeiro sinal. E, acima de tudo, o respeito por si mesmo, mesmo que isso tenha custado mais do que muitos estão dispostos a pagar. Portanto, o que parecia rejeição era, na verdade, revelação. Você não foi expulso, você foi libertado. Há lugares que sua alma está sendo chamada a habitar, onde só a verdade pode entrar. Por isso, tudo que era disfarçado, tudo que era raso, tudo que se sustentava na mentira teve que ser removido, do jeito mais doloroso, mais exposto e mais definitivo possível. Não era um castigo, era uma triagem espiritual. E talvez a parte mais difícil de aceitar é que aqueles que mais sorriam para você eram justamente os que silenciosamente cavavam sua prisão emocional. Eles não queriam seu fim literal, queriam sua estagnação espiritual. O plano não era sua morte física, isso seria óbvio demais. Eles queriam que você continuasse respirando, mas vazio por dentro. Queriam que você existisse, mas duvidando de si. Enquanto você tentava ser forte por fora, por dentro, estavam tentando desconectar sua bússola espiritual. Porque enquanto você estivesse incerto, eles continuariam com o controle. O alvo não era seu corpo, era sua consciência, sua fé, sua capacidade de se ouvir. Assim, eles continuavam te sugando, drenando sua energia, enquanto você encolhia aos poucos. Mas você precisa entender, existem dois tipos de inimigos: os que querem te destruir e os que querem te conter. E esses últimos são os mais perigosos. Eles aparecem como aliados, com abraços, com promessas, com gestos de ajuda, mas cada elogio carrega uma cobrança. Cada brincadeira esconde uma ferida. Eles observam até descobrir o que te torna especial. Então, com jeitinho, começam a dizer que esse dom é demais, que sua luz precisa ser controlada. Você começa a se calar, a andar mais devagar, a se esconder, achando que está sendo humilde, quando na verdade está sendo moldado. Eles nunca quiseram explodir você. Eles queriam que você sumisse, devagar, em silêncio, sem resistência. É assim que a humilhação funciona, não como um ataque direto, mas como uma infiltração. Uma tentativa de fazer você acreditar que não merece ser quem nasceu para ser. Não era sobre uma única ofensa, mas sobre te convencer a carregar uma culpa que nem era sua. Só que teve algo que eles não contavam: seu discernimento. Aquele pressentimento que você não conseguia explicar, aquele desconforto, aquela voz que dizia: algo está errado, isso foi sua salvação, não foi o ódio, não foi a raiva, foi a sua intuição. Você começou a enxergar o jogo, as mudanças sutis de comportamento, as energias trocadas, as piadas mascaradas de preocupação. Em vez de reagir com fúria, você silenciou, se afastou, guardou seu espírito. E enquanto eles achavam que estavam moldando sua identidade, você estava lembrando quem era de verdade. Agora, eles entram em desespero, porque o que mais temiam se concretizou. Você sobreviveu. E mais que isso, agora você enxerga. E ver, de verdade, é o começo da sua libertação. O momento de humilhação foi, na verdade, um alarme disparado dentro de um sistema secreto de controle que operava ao seu redor sem que você soubesse. Ao tentarem te expor, acabaram se revelando. Pessoas que nunca tinham te olhado agora opinam. Sorrisos falsos surgem do nada, e sem explicação aparente, tudo faz sentido. O que você enfrentou não foi apenas uma crise pessoal, foi a exposição de uma rede inteira.
Um sistema oculto que sempre operou nas sombras, uma engrenagem espiritual de manipulação, um cartel invisível de dominação emocional e energética. Eles nunca quiseram seu mal, abertamente. Eles queriam manter o controle sobre você, sobre sua narrativa, sobre sua própria visão de si. E só quando o caos veio à tona é que o cenário se revelou. Às vezes, Deus permite a exposição pública para proteger sua essência. Porque enquanto você estava fazendo de tudo para manter a paz, eles estavam montando um altar de controle sobre sua alma. Mas agora, tudo caiu, e o que permanece de pé é você, inteiro, consciente, acordado e pronto para viver, não mais sob controle, mas sob propósito. Quando você escolheu parar de se encaixar, de minimizar seu brilho e começou a agir com autenticidade, protegendo sua serenidade, questionando o que parecia óbvio, um incêndio se acendeu. A fofoca voou e a lealdade silenciosa virou pólvora. De repente, você tornou-se a ameaça, não porque feriu alguém, mas porque interrompeu o teatro mudo mantido por quem pactuava em manter tudo superficial, falso e controlado. E você fez isso sendo sincero. A humilhação, que deveria encerrar você em um isolamento, fez o oposto. Iluminou quem operava nas sombras, quem falava baixinho e quem fingia neutralidade enquanto regava o fogo. Aqueles que juravam não estar envolvidos, agora clamavam por sua queda. Isso não são coincidências, é coordenação deliberada, mas nascida do medo. Medo do que você diria, do segredo que você revelaria. Você, sem querer, se tornou um espelho que ninguém queria encarar. Então, recorreram ao mais antigo ritual de desonra, a humilhação coletiva. Mas, ao expô-los, eles revelaram suas próprias garras. Você não apenas resistiu, leu o código por trás da encenação. Com isso, entendeu que nunca eram indivíduos isolados, mas um sistema clandestino. E você o derrubou sem precisar lutar. O discernimento não é só uma característica, é sua arma de sobrevivência divina. Não é apenas um dom espiritual gentilmente disponível. Para um escolhido, é o radar interno que o separa entre caminhar direto para a armadilha ou sair de lá com a essência intacta. A maioria sente intuição como uma brisa suave, ou nota ou ignora. Mas você, o seu discernimento é o alarme interno que soa alto, um radar espiritual que capta o que ainda não foi dito. Você aprendeu a confiar nele não porque é paranoico, e sim porque ele nunca falhou. As pessoas chamam de acaso, acham você sensível demais, desconfiado, julgador, mas elas nunca precisaram sobreviver a uma traição mascarada como abraço, a sabotar silenciosa num jogo emocional. Você precisou, e foi necessário entrar afiado. Você não apenas sentiu a energia tóxica, você rastreou seu rastro, sentiu o tom mudar, a pausa nas palavras, o peso no silêncio. O ambiente se transformou quando chegou a falsidade. Sua fuga não foi por sorte, nem por excesso de pensamentos. Foi download divino em tempo real. Você não esperou por provas, não aguardou confirmações externas. Foi quando seu espírito deu luz verde que você se afastou, vivendo quando outros estavam olhando a morrer. É por isso que você ainda está de pé. Disfarces que pareciam perfeitos caíram. Amizades, oportunidades cuidadosamente embrulhadas, revelaram-se grades. Portas que pareciam abertas já tinham seu nome no altar. Antes mesmo de você entrar, a humilhação não te destruiu. Ela revelou a precisão do seu discernimento o tempo inteiro. Você enxergou por trás dos véus. E mesmo sem provas à mão, sua alma já a havia decodificado. É assim que você se move. Não se deixa peticionar por explicações. Você simplesmente sai, silencioso, estratégico e inteiro. Porque os escolhidos não adivinham,
Eles sabem, e quando sabem não precisam bradar, partem com firmeza. Você não era o problema. Era a prova viva de que havia algo verdadeiro, algo puro demais para o mundo que eles haviam construído em cima de máscaras e controle. Eles não te testaram por curiosidade, mas porque estavam em pânico. Pânico do que sua essência revelava, sem que você sequer precisasse abrir a boca. Você não chegou fazendo estardalhaço, nem buscando palco. Apenas entrou com o coração limpo, intenção reta e nenhuma agenda oculta. E isso foi o suficiente para colapsar os castelos de cartas que eles ergueram para se proteger de si mesmos. Você era o reflexo do que é possível. Alguém que atravessa o caos, mas ainda acredita na bondade. Alguém que perdoa sem precisar ver o outro pagar. Eles estavam acostumados a sobreviver com performance, aparência e manipulação emocional. Mas a sua presença não confortava, confrontava. Sem querer, você iluminou todos os pontos cegos que eles fingiam não ver. Foi um incômodo não porque quis desmascará-los, mas porque sua existência já era luz demais para ser ignorada. E luz, quando entra, denuncia a escuridão sem esforço. Você não precisou falar alto nem provar nada. Sua postura já era evidência. Para os que vivem escondidos atrás de jogos psicológicos e fachadas bem ensaiadas, alguém que vive a verdade sem necessidade de plateia é um risco real. Você era a exceção que eles não podiam controlar. E como controlar aquilo que não se dobra, não se vende, não se perde nas armadilhas? Eles precisavam de um teste, não para te conhecer, mas para tentar te desacreditar. Precisavam saber se o que você carrega era genuíno ou só mais uma ilusão como as deles. Só que você não quebrou. Não reagiu da forma esperada, não devolveu ódio com vingança. Você permaneceu firme, íntegro, mesmo quando te arrancaram tudo. Foi aí que eles entenderam. Você não era um deles, não dava para ser moldado. E isso os aterrorizava. Por isso os rótulos, intenso demais, sensível demais, espiritual demais. Não porque você era qualquer um desses, mas porque era real demais para o teatro em que eles se movimentam. Você não se encaixava no figurino e por isso tentaram te despedaçar. Mas sua alma ficou intacta. E isso os destruiu mais do que qualquer resposta que você pudesse dar. No início, foi tudo sussurrado. Estratégias discretas, olhares enviesados, silêncios calculados. Tentaram a sabotagem velada primeiro. Era mais segura. Permitiria que continuassem de mãos limpas enquanto te viam sangrar sozinho. A esperança deles, que você duvidasse de si mesmo, que afundasse em confusão. Mas você não caiu, você percebeu. Ajustou sua rota, continuou aparecendo, e isso os desestabilizou. Quando viram que os pequenos golpes não surtiram efeito, mudaram o jogo. Se não podiam te destruir no silêncio, fariam um espetáculo. Usaram seu nome como manchete. Distorceram fatos, exageraram erros. Puxaram passados que nem combinavam mais com quem você é hoje. E não era pela verdade, era pela altura do barulho. O suficiente para abafar sua voz, para assustar quem ainda te apoiava. O plano, te envergonhar até o ponto do silêncio. Mas você resistiu. Não fugiu, não revidou no mesmo tom. Você apenas permaneceu. E o palco que montaram para te humilhar virou o tablado onde a obsessão deles ficou escancarada. E é aí que está o ponto mais precioso. Você não apenas sobreviveu ao escândalo, você floresceu. Eles queriam te ver implodir, virar poeira emocional. Mas você se fortaleceu, não levantou a voz, não implorou defesa. Você deixou a narrativa deles gritar sozinha, até virar ruído. E quanto mais eles tentavam te apagar, mais visível ficava a insanidade do plano deles. Quem estava de fora começou a ver o padrão. Começou a perguntar, por que tanto esforço para destruir alguém que só quer viver em paz? No mesmo palco onde eles tentaram expor suas falhas, eles acabaram expondo a própria doença emocional. E mesmo assim, você guardou sua alma.
Não se vendeu, não se curvou, não se perdeu. E isso foi a maior afronta para um mundo que recompensa máscaras. Você viveu sua verdade com constância, sem espetáculo. E o que mais amedronta a falsidade é justamente isso. Uma alma que não pode ser corrompida. Por isso, você foi tratado como inimigo. Não por ser mau, mas por ser incorruptível. Desde o início, você foi o sinal vivo de que eles haviam perdido totalmente o domínio. Sua existência, sua simples presença, era a prova irrefutável de que o sistema de controle que eles haviam construído com tanto zelo não funcionava mais. Você era o lembrete desconfortável de que alguém poderia viver livremente, com integridade, mesmo depois de passar por situações que destruiriam outros por dentro. Eles não queriam apenas te ver tropeçar. Desejavam sua queda emocional. Não se contentavam em manchar sua imagem. Queriam que você se tornasse o seu pior inimigo, afogado numa vergonha tão profunda que nem mesmo em silêncio sua mente conseguiria encontrar paz. Eles almejavam que você internalizasse o ataque, que suas vozes continuassem ecoando dentro de você como uma maldição sussurrada no escuro, repetindo erros, acusando intenções, distorcendo memórias. Era mais do que humilhação. Era um afogamento psicológico meticulosamente arquitetado, uma espécie de exílio emocional onde cada lembrança virava um peso e cada dúvida uma âncora. Contudo, o que eles jamais imaginaram aconteceu. Você não afundou, você se transformou. Você não apenas sobreviveu às águas turvas onde te lançaram, você aprendeu a respirar nelas. Eles esperavam que você engasgasse com as críticas, se perdesse nas distorções emocionais e enlouquecesse, tentando consertar aquilo que nunca esteve quebrado em você. Mas você começou a mudar, a se adaptar à pressão como alguém que descobre guelras em meio ao desespero. Enquanto suas acusações tentavam redefinir sua história, você passou a enxergar além das narrativas impostas. Você percebeu a diferença entre ser culpado e ser culpabilizado. Parou de debater com mentes fechadas, abandonou a necessidade de provar sua pureza para corações que já haviam decidido te rotular como o vilão da fábula. E foi nesse silêncio que sua mente encontrou espaço para florescer. Cresceu forte onde deveria desmoronar. Criou estrutura onde tentaram te reduzir a escombros. Com o tempo, ambientes que antes te esmagavam se tornaram seus campos de treinamento. Você deixou de ser o alvo fácil e passou a ser o analista silencioso. Alguém que lia a sala, decifrava os jogos e entendia os padrões antes mesmo que o ataque se formasse. A vergonha que era para ser sua prisão se tornou sua academia. A dor que deveria te manter preso te moldou como espada forjada no fogo do desprezo. E cada ataque que visava te calar apenas afinou seu ouvido para escutar o que realmente importava. Onde antes havia confusão, agora há clareza. Onde havia medo, agora há leitura de campo. Enquanto todos esperavam sua destruição, você era secretamente treinado pela adversidade. Eles queriam sufocar seu espírito, mas te ensinaram a respirar em profundezas emocionais que poucos conseguem alcançar. E agora, quando o caos se aproxima, você não entra mais em pânico, você analisa. Quando a tensão sobe, você não foge, você mergulha, porque você não é apenas alguém que sobreviveu à vergonha, você é alguém que emergiu dela com habilidades que só a dor poderia te ensinar. Eles nunca imaginaram que o terreno onde queriam te enterrar se tornaria solo fértil para sua reconstrução. Que a mesma água que pensaram que te afogaria seria o lugar onde você aprenderia a nadar com excelência. Hoje você não é mais o alvo vulnerável tentando provar seu valor. Você é a presença firme que, em silêncio, carrega a verdade sem precisar gritar. Não é a vergonha que fala por você. É a integridade com que você permanece de pé,
mesmo depois de tudo que fizeram para te derrubar. Você deveria ter sido engolido pela vergonha, mas descobriu como respirar debaixo d'água emocional. Enquanto a maioria sucumbia à correnteza manipuladora, você foi refinado nela. Agora, quando alguém tenta te levar para o drama ou controle, não percebem que você já aprendeu a respirar nas profundezas. Você não teme o que está abaixo, você é o próprio abismo, dominando-o, movendo-se com firmeza onde outros se afogam. Sua existência é um testemunho. Quem domina o silêncio do fundo reina por inteiro. Chamavam suas atitudes de amor, lealdade e família, mas seu discernimento espiritual revelou o verdadeiro ritual, uma armadilha sofisticada. Aquilo que parecia abraço se transformou em laço. Toda preocupação escondia controle, e cada demonstração de carinho mascarava um golpe encoberto. Eles te pregaram uma estaca invisível, soldando você ao papel de vítima. Mas você lucidamente reconheceu o esquema. Quando entendeu que o que parecia devoção era uma cerimônia de controle, abandonou o jogo e libertou sua essência fértil. O que eles tratavam como proteção, você enxergou como prisão. E foi nesse rompimento que a vida real começou. Eles te odiaram pelo que viram refletido em você. Sua pureza se tornou espelho daquilo que eles ocultavam. Suas fendas, suas falhas, seus medos escondidos sob camadas de falsidade. Ao invés de curar, reagiram com raiva. Você era um lembrete, incômodo daquilo que se negavam a enfrentar. E ao tentarem apagar sua luz, apenas intensificaram o brilho da verdade que você carrega. O que parecia ser rejeição ou bullying foi, na verdade, uma iniciação espiritual dolorosa. Uma marca de que você não pertence à massa, mas à elite silenciosa do propósito. De uma queda forçada, emergiu a ascensão. E quem cai para subir nunca mais será o mesmo. Em um mundo onde muitos se afundam buscando validação externa, você trilhou o caminho mais difícil, o de se fortalecer na própria solidão. Enquanto os outros buscavam aplausos, você mergulhou fundo nas feridas internas e emergiu com clareza e propósito. Foi nesse isolamento que você deixou de ser vítima das circunstâncias e assumiu o papel de guia, de alma lapidada pelo abandono, mas despertada pelo propósito. Você não caiu, você foi moldado. Não se perdeu, você foi escolhido, rotulado, desprezado, diminuído, tudo porque sua visão enxergava além da fachada. Chamaram você de instável, de exagerado, de paranoico, mas nada disso era sobre você. Era uma defesa contra o desconforto que sua verdade provocava. Sua percepção era nítida demais para que eles a tolerassem. Então tentaram calar a sua voz para manterem suas mentiras intactas. Só que o silêncio que te impuseram virou trovão. E agora, cada vez que você não responde, sua presença grita a verdade que eles tentam enterrar. E quando pensaram que te venceram com traições, ironias e manipulações, mal sabiam que você estava apenas recolhendo provas. Sua paciência era planejamento. Sua calma era estratégia. Você nunca foi fraco, foi sábio. Enquanto eles te cutucavam esperando reações, você construía sua libertação em silêncio. E agora, o que parecia fraqueza era, na verdade, o poder mais letal. A verdade revelada no tempo certo, com precisão cirúrgica. Seu silêncio não foi ausência, foi sentença. Em silêncio, você cultivou não fraqueza, mas sabedoria estratégica. Cada momento em que escolheu não reagir foi uma semente plantada em solo fértil, esperando a hora certa de florescer. O tempo tornou-se seu aliado, e agora a verdade começa a emergir por si só, sem esforço, como um rio que não pode ser represado. Seu silêncio foi um gesto calculado de quem sabia que a verdade tem seu próprio ciclo. E que o jogo deles, baseado em manipulação e ruído, estava com os dias contados.
Você passou pelo processo humilhante que muitos não suportariam. Eles tentaram te apagar com zombarias, afastamento e manipulação emocional. Mas você resistiu, enxergou o padrão e desmontou a armadilha. Cada tentativa deles de te reduzir apenas alimentou sua compreensão, revelando a mecânica de um sistema que opera no medo e na culpa. Agora, você não carrega apenas cicatrizes, mas um mapa. Um plano que outros também podem usar para sair do mesmo cativeiro emocional e espiritual. Hoje, você não é apenas um sobrevivente, é a resposta. A sua jornada se tornou um manual de libertação e seu exemplo é um farol para quem ainda caminha na escuridão. A vergonha que lançaram sobre você virou escudo. As mentiras que contaram se tornaram combustível para a verdade. Este não é apenas um canal, é um chamado. E se essa mensagem ecoou dentro de você, junte-se a essa missão de liberdade e cura. Curta, comente e compartilhe. A transformação começa agora e começa com você.